E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Node.js, que como vimos na última aula, é uma linguagem de programação e também uma engine escrita em JavaScript que nos permite trabalhar do lado servidor de uma aplicação. Como eu falei, uma aplicação completa, como essas que a gente vê em sites de e-commerce, redes sociais. A gente tem a parte front-end, que é onde a gente consegue interagir com o usuário, com o cliente. E aí existe nesse cenário também a parte back-end, que é onde opera o servidor HTTP, que atende essas requisições do cliente e gera uma resposta para o cliente, gerando muitas vezes uma página dinâmica, buscando ou não dados no banco de dados e exibindo isso para o cliente. E o Node.js trabalha justamente neste meio do caminho, tanto é que também é chamado de middleware. E hoje nós vamos construir aqui alguns módulos que podem ser úteis para a gente no dia a dia, uma forma da gente trabalhar com essa criação de módulos, como que a gente faz para criar módulos. A gente criou um na última aula, mas foi bem rápido. E hoje a gente vai trabalhar mais com esses módulos, como que a gente pode criar o nosso módulo, um módulo Node.js, que nada mais é do que um módulo escrito, uma função escrita em JavaScript para atender alguma finalidade específica. Então, recapitulando, eu tenho aqui um exemplo bem simples de uma configuração de um servidor Node.js. Aqui o arquivo salvo com a extensão .javascript. E aí eu tenho uma variável que eu dei o nome aqui de HTTP. E através da função require eu estou incluindo o módulo HTTP para atender requisições HTTP que venham pelo navegador. E aqui nessa linha 3 eu estou criando um servidor HTTP através deste módulo, dessa biblioteca. Então toda vez que uma requisição chegar, essa função que está aqui dentro vai ser disparada. Aqui só recapitulando, essa função ela tem dois parâmetros, um de requisição e outro de resposta. E aí aqui na resposta eu estou escrevendo uma mensagem, definindo um cabeçalho primeiramente. Então eu estou falando que a mensagem que vai ser escrita aqui é uma mensagem de sucesso. Esse primeiro parâmetro é o código da mensagem, então é uma mensagem de que tudo correu bem no servidor. E aqui o conteúdo que vai ser enviado no corpo dessa resposta, dessa mensagem, que aqui é texto ou HTML. Então vamos lá. É importante falar também aqui que esse servidor está escutando na porta 8080, então ele vai atender as requisições que chegarem à porta 8080. Você pode mudar essa porta para outra porta que achar mais conveniente. Então vamos começar criando aqui um módulo simples. Imaginemos que a gente queira trabalhar com algumas operações básicas matemáticas com números, né? Então, se a gente fosse fazer uma calculadora, eu tenho aqui a minha pasta, tá? Node.js, ela só tem um arquivo que é o servidor, e aí eu vou criar um novo arquivo, vou chamar aqui de calculadora.js. Não se esqueçam de salvar como .javascript. Beleza, tá aqui. E aí agora eu vou criar as funções que eu quero utilizar lá no meu servidor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar o exports para tornar essa função visível no módulo que for utilizá-la. Então eu vou criar uma função chamada somar, que vai receber aqui uma função. Essa função vai receber, toda vez que ela for invocada, ela vai ter que receber dois parâmetros, valor x, valor y.
E aí eu vou retornar x mais y, bem simples. Se eu quiser subtrair, mesma coisa, exports, vou criar uma outra função, subtrair. Também vai receber 2 parâmetros. E eu vou retornar aqui a subtração de x menos y. Se eu quiser oferecer uma função de multiplicação, também é bem simples. Mesma coisa. Vou chamar aqui de multiplicar. Aqui você pode dar o nome que você quiser. Function. Também vai receber 2 parâmetros. X e y. Retorno x vezes y. Por fim, dividir function x, y, return x dividido por y. Salvei. Então eu tenho aqui as 4 funções básicas, matemáticas, então somar, subtrair, multiplicar e dividir. E aí eu vou utilizar isso. Como é que eu faço para utilizar esse módulo que eu criei aqui no meu servidor? Primeira coisa, a gente tem que incluir esse módulo, né? Da mesma forma que a gente chamou aqui o módulo HTTP e atribuiu uma variável. Então vamos criar aqui também uma variável. Vou chamar aqui de calc. E aí como é que eu faço para incluir aquele módulo? Require. E aí eu preciso informar o caminho até este arquivo, calculadora.javascript. Então eu sei que eles estão na mesma pasta, porque eu criei através do editor aqui, ele criou na mesma pasta, aqui como vocês podem ver. Então é ponto, barra, e ele já me mostra a opção aqui, calculadora. Eu já consigo incluir esse módulo e utilizá-lo. E aí vamos escrever uma resposta agora utilizando esse módulo. Para escrever alguma coisa na resposta que vai ser exibida pelo servidor, a gente usa o write. Vou colocar aqui H1. Vou colocar aqui um cabeçalho. Vou chamar de calculadora. E aí agora eu vou escrever mais alguma coisa. Então, x mais y isso mesmo, x mais y é igual a, vou concatenar string com aqui o retorno da função somar. Então eu uso calc para referenciar o módulo, né? Que eu incluí o módulo e atribuir a essa variável calc. Então calc ponto, aí a partir deste objeto eu consigo acessar todas as funções que a gente criou no módulo calculadora. Então somar, e aí a função ela está esperando receber 2 parâmetros, a gente tem que passar esses parâmetros para ela. Eu vou criar aqui 2 variáveis, var x igual a 10, var y igual a 5. E vou passar essas variáveis para a função. E aí basicamente eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente ver as outras funções em funcionamento. Então aqui uma de subtração, subtrair, a de multiplicação, o nome da função é multiplicar. Você pode chamar do jeito que você quiser, você pode chamar de multi,
use o nome que achar melhor. Mas é sempre interessante utilizar nomes que sejam significativos. Que a pessoa olhe e consiga, qualquer desenvolvedor olhe e consiga entender em que consiste aquela função, qual que é a finalidade dela. E aqui por último, dividir. Pronto. Vamos ver o resultado disso aqui. Como é que eu faço para visualizar esse resultado? Primeira coisa, eu tenho que colocar para rodar esse servidor. Esse servidor vai atender requisições na porta 8080. Então, utilizando aqui o cmd, o prompt de comando, eu vou navegar até o diretório. Como é que eu fiz para chegar aqui? Eu salvei numa pasta dentro, chamada Node.js, dentro do D. Então no Windows você coloca D, dois pontos. Provavelmente se você abrir aqui o prompt de comando, você vai estar lá no C. Aí eu criei a pasta no D. D, dois pontos. Dir. Já fui para dentro da pasta, beleza. Aí para mudar de pasta, é só ceder o nome da pasta. Beleza? Então, ó, tô dentro da pasta do diretório com um arquivo do servidor, server.js. Então, para rodar o arquivo, basta digitar node espaço o nome do servidor, da enter. Tá rodando. Então, vou lá no meu browser e vou atualizar. Tá aí, mas ficou tudo na mesma linha, né? Ficou bagunçado. Vamos melhorar isso aí. Aqui, ó, eu vou colocar o BR, esse aqui é um HTML. Como a gente definiu aqui, no cabeçalho da resposta, a resposta também aceita HTML. Então vou inserir aqui algumas quebras de linhas para a gente visualizar melhor. Vou lá no servidor, vou parar ele com Ctrl C e vou rodar de novo o comando. Atualizei, tá aí. Todas as operações lá definidas no módulo calculadora que a gente criou, sendo exibidas aqui. Perfeito. Show. Agora eu quero criar um outro módulo. Vamos trabalhar com outro módulo, sem ser esse de calculadora. Professor, vamos fazer uma coisa mais útil. É sempre esse exemplo de calculadora. Eu vou criar aqui um módulo chamado Economize. Não consegui pensar no nome melhor. Dê o nome que vocês acharem melhor aí. Economize.js. Para que esse módulo, pessoal? Vamos criar aqui um módulo para a gente calcular o custo de uma viagem, por exemplo. Eu quero saber uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. A gente muitas vezes não sabe se compensa abastecer com gasolina ou com álcool. Qual que vale mais a pena? Né? Como que a gente faz esse cálculo? Ou seja, qual que é a autonomia, né? O quanto que a gente vai conseguir andar com um veículo que faz tantos quilômetros por litro e o custo do combustível é X. Aí vamos calcular também o consumo. Qual que é o consumo que esse carro... Eu sei que eu andei tantos quilômetros, eu fiz uma viagem para tal lugar, para o litoral, e aí eu quero saber quanto que o meu carro fez, qual foi o consumo do meu carro neste percurso. E também, e se eu quiser fazer uma viagem de 2.000 quilômetros com o meu carro que faz tantos quilômetros por litro, quanto que eu vou gastar, qual que é o valor que eu vou ter que investir de combustível para rodar
essa quilometragem. Então vamos fazer essas funções aí. Eu vou apagar tudo que está relacionado à calculadora aqui. Agora não vai ser calculadora, vai ser colocar o nome do módulo. E aí quero definir aqui algumas variáveis. A primeiro, consumo. Consumo do carro, o consumo a gasolina. Eu sei que meu carro faz 10 km por litro utilizando a gasolina. Eu sei que usando álcool ele faz 7. Qual que é o preço da gasolina? Eu vou arredondar aqui, sei lá, R$5. Essas são algumas informações que a gente vai precisar para saber o que a gente comentou agora. Então, o preço do álcool, vou arredondar para baixo aqui, R$3, para ficar mais fácil o nosso cálculo. E é só isso? Deixa eu ver. O valor do álcool. O quanto que eu vou abastecer. O valor que eu vou abastecer. Então, sei lá, R$100. Então, a primeira coisa, a gente vai criar uma função para calcular a autonomia do veículo. Então, eu quero saber qual que é mais barato. Qual que está valendo mais a pena, abastecer com gasolina ou com álcool. Então, através da autonomia, a gente consegue saber isso. Então, eu vou criar uma função chamada autonomia function. E aí eu vou receber alguns parâmetros aqui. O que eu preciso para calcular a autonomia? Primeira coisa, o consumo. Qual que é o consumo do veículo? Qual que é o preço do combustível? E o que mais? Quanto que eu vou abastecer? Aqui abastecido. Abastecido. Esse nome mesmo. Legal. E aí, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, para calcular a autonomia. O primeiro passo é definir quantos litros eu vou conseguir abastecer. Através do valor que eu investi, quantos litros eu vou conseguir abastecer. Então, eu vou criar uma variável aqui, litros, que vai receber o preço do combustível, o valor abastecido, dividido pelo preço do combustível. Então, o valor abastecido dividido pelo preço do combustível vai me informar exatamente quantos litros eu consegui abastecer com aquele combustível. E aí, por fim, eu vou retornar o cálculo. Então, como é que eu faço para calcular a autonomia a partir da quantidade de litros? Basta a gente multiplicar litros vezes o consumo. Então, multiplicando a quantidade de litros abastecido vezes o consumo, eu vou ter qual é a autonomia, o quanto que o meu veículo vai conseguir rodar através dessas informações que eu passei para a função. Para não voltar um número com muitas casas decimais, eu vou utilizar uma função aqui, ó. Você pode envolver a operação no parênteses e chamar a função toFixed, que é para a gente arredondar, definir a quantidade máxima de casas decimais.
Vou trabalhar com duas casas decimais. E por fim eu vou concatenar aqui uma string para a gente visualizar em quilômetros. Vou colocar 100 só para vocês verem como é que é primeiro, e depois eu mostro aqui para não confundir vocês. Então aqui já é para a gente conseguir calcular a autonomia. Então vou chamar essa função. Como é que eu faço? Vou usar aqui o write para escrever alguma coisa. Então, autonomia. E vou chamar aqui a função do módulo. Então, o módulo agora é outro, né? Eu vou chamar aqui de echo. Não é mais calculadora. É esse economize. Então, echo.autonomia. Abre os parênteses e a gente vai passando os parâmetros pedidos pela função. O legal desse editor aqui do Studio Code é que ele já mostra para mim aqui os parâmetros que a função está esperando. Ó. Autonomia está esperando o consumo, o preço e o valor abastecido. Então, qual que é o consumo do carro? Eu quero aqui, autonomia com gasolina. Então eu vou lá e vou passar. Primeiro parâmetro é o consumo. Consumo com gasolina. Segundo parâmetro é o preço do combustível. Então aqui o preço da gasolina. E o último parâmetro é o valor que eu abasteci. Aqui o valor. Ok? Então autonomia com gasolina. Eu tenho que passar o consumo, o preço e o valor abastecido. Show! Agora eu vou colocar o BR aqui também, quebrar a linha. A gente vai parar o servidor e vamos rodar ele de novo. Node server.js. Legal, fui lá no meu navegador, atualizei. Autonomia com gasolina 200. É 200 o que? Eu quero colocar. Seria legal se tivesse aqui quilômetros pra gente saber. Como é que eu faço? Muito simples, como eu estava fazendo antes, ó. Aqui no finalzinho do retorno dessa operação toda, eu vou concatenar uma string. Ou seja, o retorno todo vai virar uma string. Primeira coisa que ele vai fazer aqui, multiplicar litros por consumo, depois ele vai arredondar para duas casas decimais, e aí o valor que eu tiver aqui vai ser concatenado a ele, essa string km. Então vai retornar tudo uma string. Parei o servidor, rodei de novo, vou lá no navegador, atualizei, tá aí, autonomia com gasolina. E aí, vale a pena gasolina ou álcool? Vamos descobrir. Dá um Ctrl C nessa linha todinha da gasolina aí e muda para a gente conseguir visualizar melhor aqui, porque a fonte está grande. Vou tirar aqui, vou deixar só gasolina e álcool. Não vou pôr acento porque tem que incluir outra biblioteca aqui para ele aceitar acento, senão vai virar aqueles caracteres todo bagunçado. Então álcool, para calcular a autonomia com álcool eu tenho que passar qual que é o consumo com álcool, o preço do álcool, qual que é o preço do álcool e o valor abastecido. Parei o servidor, rodei de novo, vou no meu navegador, atualizei. Tá aí, então neste caso, com aquelas informações lá, tá valendo mais a pena abastecer com álcool, porque eu consigo rodar aí 33 km a mais com essa configuração, né? Gasolina, consumo 10 a gasolina, 7 ao álcool, e o preço da gasolina e do álcool
em 5 e 3 respectivamente. Legal? O que mais que a gente consegue fazer? Eu quero calcular o consumo. Eu tenho autonomia, como é que eu faço para calcular o consumo? Saber o quanto que esse carro fez, né? Aquele exemplo que eu citei. Fiz uma viagem e aí eu quero saber o quanto que o meu veículo fez nessa viagem. Por exemplo, nos primeiros dias que eu comecei a dar aula em Porto, quando eu ia correndo mais, assim, sei lá, 30 km a mais, o carro já fazia um consumo bem pior do que eu rodando 30, 40 km a menos, mais devagar. Então, através desse cálculo aqui, eu consegui observar o quanto que eu conseguiria economizar. Então, a partir dele, eu economizei dinheiro e vida também, né? Porque se batesse mais rápido, a chance de dar problema é maior. Então, consumo, function, e vou passar aqui alguns parâmetros. Da mesma forma, como é que eu faço para calcular o consumo? Primeira coisa, eu tenho que saber o quanto que eu andei, né? Então, qual foi a distância percorrida. Eu preciso também do preço do combustível e preciso também do valor que eu gastei abastecendo. Da mesma forma que para calcular a autonomia, para saber o consumo, eu preciso também definir quantos litros eu abasteci. Então, vou criar aqui litros e o cálculo é o mesmo lá de cima. Valor abastecido dividido pelo preço do combustível. E aí agora eu vou retornar. Para saber o consumo é muito simples. É só pegar a distância dividido pela quantidade de litros abastecidos. Vou arredondar aqui para 2 casas decimais também. Se quiser 3 casas decimais, 4. No caso, eu vou querer 2. E vou concatenar aqui uma string quilômetros por litro. Então agora eu não quero mais saber a diferença de álcool e gasolina. Eu quero só calcular autonomia. Aqui eu quero saber o consumo. Qual que é o consumo? Eu vou apagar essa autonomia e vou colocar consumo, que é o nome da função que eu criei. E aí lá está esperando o que? A distância percorrida, né? Eu vou colocar aqui 200 km. Eu sei que eu rodei 200 km. O preço do combustível, vou usar aqui gasolina também, e o valor abastecido. A partir daqui eu tenho o consumo. Vamos ver? Parei o servidor, rodei de novo. Tá aí. Autonomia 200 km que eu consigo rodar com aquelas informações que eu passei e o consumo 10 km por litro. Ou seja, bateu certinho, né, o cálculo. Aqui passado no cálculo da autonomia. Consumo 10 é o que está aqui. 10. Outra coisa que dá para a gente especificar aqui também, outra função que a gente pode criar. O custo. No final do ano eu quero ir para tal lugar. Quanto que eu vou ter que gastar de combustível? Como é que ficaria a função para calcular isso? Então, primeira coisa, para saber qual é o custo, eu tenho que saber qual que é a distância que eu pretendo rodar, com certeza. Preciso também do consumo. Qual que é o consumo que o carro faz e o preço do combustível.
São algumas das informações que eu preciso para calcular o custo. Então vou retornar aqui. Primeira coisa, para saber o custo eu preciso também especificar quantos litros eu vou ter que abastecer. A gente vê que todos esses cálculos aqui giram em torno da quantidade que foi abastecida. Então, para saber quantos litros eu terei que abastecer é distância dividida pelo consumo. Depois, basta multiplicar isso pelo preço do combustível. Olha que simples. Como eu vou querer em reais, vou colocar aqui uma string no começo e concatenar através do mais ao resultado dessa operação. Salvei, vou lá no servidor e vou criar uma função que vai fazer isso também. Então res.write br, agora aqui eu vou calcular o custo dessa minha viagem. Então eco.custo e vou passar os parâmetros. A primeira é a distância, eu vou colocar os mesmos 200 para ver se bate com os cálculos acima. Aí o que é o outro mesmo? Consumo e preço do combustível. O consumo, vou colocar esse aqui, a gasolina, e o valor abastecido. O preço do combustível. Eu quero saber o valor, né? Preço do combustível, preço da gasolina. Então, estou passando aqui os parâmetros esperados na função. A distância a ser percorrida. Eu sei que daqui e lá em Goiânia, sei lá, são 800 km, 900, não sei. Eu sei que meu carro faz 10 km por litro. Eu sei que o combustível tá R$5. Então, quanto que eu vou gastar de combustível nessa viagem? Aqui no caso, 200 km só, que eu coloquei como exemplo que eu estou passando aqui. Então, parei no servidor, rodei de novo, vou no navegador e atualizo. R$100. Bateu certinho com o valor especificado aqui nas outras funções. Beleza, pessoal? Então, aqui são alguns exemplos que a gente pode trabalhar, aplicar os módulos. A gente pode criar módulos para qualquer coisa. Use a criatividade, construa soluções para os seus problemas, para os nossos problemas do dia a dia. Então, se você quer saber, eu vou ganhar mais dinheiro se eu investir em tal coisa ou em outra coisa. Então, crie funções que façam esses cálculos. Vocês têm os exercícios de matemática, de outras matérias. Criem funções para fazer isso por vocês. Porque são vocês que estão respondendo também, vocês que estão implementando a função. O primeiro passo para você implementar uma função que faça tal coisa, você tem que saber como fazer aquela coisa. Então, criem funções para automatizar essas operações para vocês, beleza? Utilizem a criatividade. O legal da computação é isso, é solucionar problemas. E aí espero que estes exemplos da aula de hoje tenham clareado mais o que a gente pode fazer. Esse aqui é um pequeno exemplo, a gente vai avançar muito mais nessa parte de Node.js. A gente vai trabalhar mais para frente como que a gente vai fazer essa interação com o cliente, como é que eu faço para ler um dado lá do cliente. E aqui a gente está inserindo informação direto no servidor. Mas, normalmente o servidor ele fica rodando e as requisições vêm dos vários clientes em qualquer lugar através do navegador, através do site. Então, a pessoa está preenchendo um formulário ou fazendo uma compra de um produto seu através de uma página de vendas, e aí você precisa capturar essas informações lá do navegador e depois salvar no banco de dados. Tudo isso a gente vai fazer aqui no Node.js, mas nas aulas mais posteriores.
Então, continuem estudando o Node.js, é bem legal. E tentem praticar, tentem criar funções, alterem, mexam e sem ter medo. Qualquer dúvida pode me contactar que a gente vai aprendendo juntos. Show de bola? Então é isso aí. Estou à disposição. Qualquer coisa vocês podem deixar comentários lá no Google Sala de Aula que eu vou respondendo. Vou mandar e-mail, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.